Então, qual seria a propriedade de 2? É você simplificar o radical. Então, por exemplo, vamos supor que você chega nessa situação aqui, ó. Raiz quadrada de 8. 8 não tem raiz exata. Então, 8 não tem raiz exata. Tem raiz aproximada. Que é 2 e 1 quebrados. Tá certo? Porque 3... Mas não é 3 não. 3 elevado a 2 dá 9. Já passa. Então, a raiz de 8 é 2 e 1 quebrados. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a raiz quadrada de 8 exata não existe. Existe aproximada. Só que, geralmente, quando você, por exemplo, está trabalhando, certo? Matemática, e de repente você acha, vamos dizer, uma solução dessa natureza aqui, quando você vai para as alternativas, você vai encontrar 2 raiz de 2. Você vai encontrar esse tipo de resposta. Aí você jura que errei a questão. Não, você acertou. Agora falta só você transformar a raiz de 8 em 2 raiz de 2. Isso aqui se chama, tá certo? Simplificação de radicais. É você introduzir um fator ao radical. E esse fator é o chamado fator externo. É você introduzir. Então, tá aqui o radical, você introduzir um fator aqui, ó. Tá certo? É chamado de introdução do fator externo. Só que você não vai introduzir esse fator aleatoriamente, não. Não, vou botar, não. Você tem que trabalhar de acordo com o que você aprendeu na matemática. Então, o que é que eu vou fazer? Então, já sei. O 8 não tem raiz quadrada exata. O que é que eu vou fazer para transformar ele num 2 raiz de 2? Eu pego o 8 e decomponho em fatores primos. Lá vem a velha decomposição. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, conclusão, veja que o 8 é 2 elevado a 3. Agora vamos aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. 2 elevado a 3. Quando você pegar o macete, você já pode ir direto. Tá certo? Quando você pegar o caqueado. Mas vamos lá. 2 elevado a 3. Então, tá vendo que o expoente do 2 é 3? 3 não dá para dividir por 2, não é múltiplo de 2. Por isso que 8 não tem raiz quadrada exata. Então, o que é que você vai fazer? Presta atenção. Você vai procurar um número mais próximo de 3 que dê para dividir por 2. Você não pode passar de 3, porque o expoente máximo é 3. Então, você tem que baixar. Tem que baixar. 2, 1 e lá vai. Então, você tem que baixar. Então, não pode... é 4. Não, porque 4 passa do expoente. O expoente máximo é 3. Então, qual é o número mais próximo de 3 que dá para dividir pelo índice? É 2. Então, 2 elevado a 3, você faz assim, ó. Presta atenção, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. O que é que eu faço? Eu desfaço o que eu tinha antes. Lembra de multiplicação de mesma base conserva a base somos expoente? Lembra que eu disse, ó, A elevado a M mais N. É a mesma coisa de A elevado a M vezes A elevado a N. Deixa eu apagar o N, tá aqui. Então, conclusão. Tem hora que você tá aqui, ó, e tem que desfazer. E tem hora que você tá aqui e tem que vir para cá. Então, na aula de potenciação, eu ensinei isso. Então, o que é que você vai fazer? Então, você vai desfazer. 2 elevado a 3. 3, então, o expoente. Então, esse 3 resultou de uma multiplicação de potência na mesma base e a soma dos expoentes. Somar os expoentes. Então, você desfaz. Raniero, mas eu posso... Não, você vai desfazer dentro do contexto que nós estamos estudando. Ou seja, qual é o número mais próximo de 3 que dá para dividir por 2? É 2. Então, você faz 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Aí, agora, o que é que você vai? Aí você veja que apareceu, tá certo aqui, ó, um produto. Tá certo? Então, eu vou escrever usando a propriedade, mas depois você vai de forma direta. Então, isso aqui você pode escrever assim, ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 1. Aí, esse radical aqui, 2 dividido por 2 dá 1, então sai 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2, não sai do radical, então fica 2 raiz de 2. Agora, como você sabe que isso aqui você pode aplicar a propriedade, você já pode ir direto. 2 dividido por 2 dá 1, então sai 2, e o 2 elevado a 1 fica dentro do radical. Pronto, então você simplificou o radical.
A coisa é tão simples que o próprio problema diz, o assunto diz simplificação na radical. Então é muito simples. Então simplificar o radical é você deixar ele tornar ele mais simples possível. Então, conclusão. É dessa forma que você simplifica um radical. E você vai aplicar isso aqui para todos os radicais, desde que o número não tenha raiz exata. Tá certo? Então, conclusão. Lembre-se, quando a gente vai calcular a raiz quadrada do número, a gente procura observar se o expoente ou os expoentes dos fatores primos são múltiplos do índice. Se acontecer isso, então eu estou fazendo a mesma coisa aqui. Tá certo? Então, conclusão. A resposta deu 2 raiz de 2. Aí, conclusão. Eu vou provar que está certo. Como é que eu provo que está certo? Simplesmente eu faço isso. Ó. 2 raiz de 2. Ó. Eu faço. Ó. 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes 2, né? Eu elevo aqui, ó. Elevo. 2 elevado a 2 dá 4. Multiplico. 4 vezes 2, 8. Então tá certo o negócio. Ou seja, volta ao que era antes. Tá certo? Pronto, agora vamos ao próximo exemplo aqui, tá certo? Qual seria o próximo exemplo? O próximo exemplo seria raiz quadrada de 63. Então, deu 3 raiz de 7. Tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Então, raiz quadrada de 63 não tem exata. Porque 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. Então, pode olhar que está entre 49 e 64. Então, não tem raiz exata, não. E 64 já passou, que é 8. Então, 63 não tem raiz quadrada exata. Então, qual é a única coisa que eu posso fazer? É fatorar, né? Ou seja, é transformar num produto, blá, 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 e simplificar. Mas, Ranieri, se vier calculada a raiz, vier 8, não sei o que, aí você vai ter que aprender a calcular a raiz quadrada que não seja exata. Então, no outro momento, a gente vê isso aí, tá certo? Então, por exemplo, então eu vou pegar 63 e vou decompor em fatores primos. Vamos lá. Vamos aqui, deixa eu apagar isso aqui, que esse risco que eu fiz aqui, tá certo? Eu não consigo fazer uma linha reta nem a pau aqui, mas um dia eu consigo. Vamos lá, aqui, ó. Pronto. Então, por 2 não dá. Então, por que você sabe que não dá por 2? Porque o número é ímpar. Então, o número ímpar não dá para dividir por 2. Então, pula logo por 3. Daniel, eu não entendo esses números que você vai botar aqui para dividir. Esses números que vai ficar aqui são números primos, gente fina, porque você vai decompor ele em números primos. Então começa do 2, depois por 3, depois por 5, depois por 7. 7. Aí 8, 9 não, por 11, por 13, 14, 15 não, por 17 e assim vai. Só números primos. Por que é que não começa do 1? Porque o 1 nem é primo nem é composto. Então não começa do 1. 1 não é primo, nem muito menos composto. E se você começar do 1, 63 dividido por 1 dá 63. Aí faz a mesma coisa. Então começa do 3. Por 3. 6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Então dá 21. Por 3 dá quanto? Dá 7. E 3 vezes 7 dá 21. Aí 7 não dá, agora não dá mais por 3, então pula por 5. Também não dá por 5, então pula direto por 7. 7 por 7 dá 1. Então você veja que 63 é 3 elevado a 2 vezes 7. Faça as contas. 3 elevado a 2 dá 9. 9 vezes 7, 63. Aí vamos botar aqui dentro do radical. Pronto. Aí está aqui, fatorado. Agora preste atenção. Não vamos mais transformar em produto, não. Vamos logo direto. Porque na realidade você faria assim, ó. Raiz de 3 elevado ao quadrado, raiz de 7. Mas depois que você pegou o macete, né, você já pode ir direto. Vamos lá. Então lá vai. O 2 é múltiplo do índice. Então 2 dividido por 2 dá 1. Então sai 3 elevado a 1. Por que não escrever 3 elevado a 1? Porque geralmente quando o expoente é 1 não costuma escrever. O 7, o expoente não dá para dividir, então o 7 fica dentro da raiz. Então está simplificado. 3 raiz de 7. Então quem é o fator externo? É o 3. Ele veio para fora. Ele saiu de dentro da raiz. Então por isso que ele é chamado de introdução de fator externo. Então ele é chamado de fator externo. Tá certo? Então 3 raiz de 7. Legal? Quer provar se está certo? Ó, 3 elevado ao índice. O índice é 2. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 7, 63. Volta o que era antes. Simples, não é isso? Pronto. Aí vamos lá. Aqui foi bom que não precisou você nem
desfazer a potência, já foi direto, tá certo? Então, agora vamos aqui. Aí, partindo aqui, né? 1296. Aí eu vou aqui ganhar tempo, aí a raiz de 8. Aí esse cálculo está todo feito aqui, tá certo? Quando você for estudar, lembrar. Legal, tá certo? O 63 também está todo feitinho aqui, para quando você for estudar, você lembrar disso, tá certo? Legal. Depois eu falo desse nome do coeficiente do radical. E esse aqui, ó, é para vocês fazerem, ou seja, raiz cúbica de 1296. Deu 6 raiz cúbica de 6. Então, esse aqui vocês fazem. Qualquer coisa, se você não conseguir fazer, é só perguntar para Pedro Bandeira, que na próxima aula eu farei. Mas vocês conseguem, tem nada difícil não. Agora vamos lá. Vamos falar disso aqui, ó, coeficiente do radical. Então, depois que nós aprendemos a simplificar os radicais, inventamos essa questão. Então, sempre vai aparecer esse radical com esse fator externo.